Fala galera, eu sou o Cadu Nordestino e eu sou o Luiz Capixaba e hoje traremos mais um vídeo no canal. O tema do vídeo de hoje vai ser Guerra Fria. Então, antes de começar o vídeo sobre o tema, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente sobre suas opiniões e dúvidas. Não se esqueçam de clicar no sininho para ficar sabendo de todas as novidades do canal. Isso aí, valeu galera! Valeu! Então, antes de começarmos a falar sobre Guerra Fria, vou voltar um pouquinho lá para o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos e União Soviética eles estavam lutando juntos contra o nazismo. Então, logo no finalzinho, a Alemanha está aqui no meio, logo no finalzinho da Segunda Guerra, eles estavam disputando para ver quem chegaria lá primeiro para acabar com a guerra, para ser o herói da guerra. Porque naquela época era importante para eles dizerem quem é que tinha vencido a guerra. Ah, os capitalistas venceram a guerra, então o mundo tem que honrar o capitalismo. Ah, os socialistas venceram a guerra, então o mundo tem que honrar o socialismo. Logo depois de eles terem vencido a guerra, entre essa parte de Guerra Fria, né? Porque o que foi Guerra Fria? Guerra Fria foi um conflito ideológico, foi uma guerra de ideologia. Porque eles queriam ter zonas de influência, eles queriam que a maioria do mundo fosse capitalista ou fosse socialista. Então eles começaram a acusar um ao outro de ser antidemocrático. E aí eles começaram essa guerra de ideologia. Então Guerra Fria, ela não foi um conflito direto entre União Soviética e Estados Unidos. Ela foi como se eles estivessem girando um em volta do outro, mas nada aconteceu. Eles não se confrontaram diretamente, foi tudo indiretamente. Tanto que dentro da Guerra Fria ocorreu várias outras guerras, né? Tipo, ocorreu a Revolução Chinesa, Cuba, a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, ocorreram várias outras guerras. Logo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, vários países eles ficaram sem recursos economicamente para se reerguer. Então aí entra o Plano Marshall, né, que distribuiu 13 bilhões de dólares, só que aí os socialistas eles não aceitaram. Então os Estados Unidos, que na época o presidente era Henry Truman, né, que ele era um anticomunista, que em um de seus discursos ele disse que agora o dever dos Estados Unidos era salvar o mundo dos soviéticos, né? Depois que os socialistas eles não aceitam essa proposta do Plano Marshall, os Estados Unidos acabam a intervir em qualquer guerra contra os soviéticos, qualquer guerra que aconteça, desde que o país seja capitalista, qualquer guerra que aconteça contra os soviéticos, os Estados Unidos vai estar lá. Então, o que acontece depois desse Plano Marshall, o ponto que marcou o início da Guerra Fria foi o que? A Alemanha estava dividida em dois países, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Na Alemanha Ocidental, eles estavam crescendo economicamente. Então, as pessoas da parte oriental, elas vendo isso, elas acabaram se mudando para a parte ocidental. Então, os líderes comunistas, eles vendo isso, eles pegam e decidem criar um muro no meio da cidade, literalmente no meio da cidade. Eles criaram esse muro do dia para a noite, no meio da cidade, para impedir que as pessoas pudessem passar para o lado ocidental. Depois do muro de Berlim, o que acontece? Acontece essa corrida armamentista, né? Então, os Estados Unidos eles tinham um arsenal nuclear e os soviéticos, eles vendo que os Estados Unidos estavam bem à frente deles, eles decidem criar armas nucleares também. Então, os Estados Unidos faziam uma coisa, a União Soviética ia lá e tentava fazer igual. A União Soviética fazia uma coisa, os Estados Unidos ia lá e tentava fazer igual. Então, era uma guerra de um tentando ser melhor que o outro, até que chegou um ponto em que eles tinham bombas nucleares o suficiente para explodir o planeta inteiro. Depois dessa corrida armamentista, teve a corrida espacial, mas antes da corrida espacial, devemos lembrar que Stalin morre em 53 e entra um novo presidente chamado Nikita Khrushchev, que ele acaba com toda aquela imagem que Stalin tinha de ser bom para a sociedade. Ele chega lá e fala: olha só, esse cara aqui que vocês pensavam que era bom, na verdade ele não é bom. Ele é tipo o irmão gêmeo de Hitler, só que diferente de nacionalidade. Ele é igualzinho a Hitler. Ele mata pessoas, ele é um ditador. Então o mundo todo ele viu isso
e o que queimou o filme do socialismo, né? Muitos países eles queriam deixar o socialismo. Aí o que acontece? O socialismo ele estava muito avançado, os soviéticos eles estavam muito avançados tecnologicamente. Então eles lançaram a cachorrinha Laika para o espaço e depois Yuri Gagarin também. E os Estados Unidos vendo isso, eles decidiram o quê? Se a União Soviética elas conseguem lançar uma cachorrinha, um homem para o espaço, eu consigo fazer o homem andar sobre a Lua, eu consigo fazer o homem chegar sobre a Lua. E foi isso que aconteceu. Em julho de 1969, Apollo 11 chegou à Lua e um cara chamado Neil Armstrong, ele foi o primeiro homem a pisar na Lua. Então meio que os Estados Unidos ele venceu essa parte da guerra. Depois desse fim de stalinismo, desse vencimento dos Estados Unidos na corrida espacial, né, os Estados Unidos ele entra na Guerra das Coreias, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia estava dividida, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista. Então o que acontece? A Coreia do Norte, ela estava inspirada na Revolução Chinesa e eles decidiram o quê? Eu quero que a Coreia do Norte volte a ser um país só. Então eles decidiram, não na base da conversa, eles decidiram que eles queriam unificar o país, então eles decidiram por si próprios invadir a capital da Coreia do Sul, que é Seul. Eles invadiram e acabou que a ONU veio intervir, né? Os Estados Unidos ele vai do lado da Coreia do Sul e a China, que é aliada da União Soviética, entra do lado da Coreia do Norte. Então a ONU tem que intervir, coloca um armistício, né? Que em julho de 73, a Coreia do Norte ela aceita esse tratado de paz e o governo norte-americano ele já tinha avisado que se a Coreia do Norte ela não aceitasse, ele ia atacar a Coreia do Norte, né? Ele ia usar suas bombas contra a Coreia do Norte. Então aí a União Soviética já estava bem enfraquecida, porque sai Stalin, então entra essa crise econômica, o filme de Stalin, o filme do socialismo, ele queima, né? Então, a Coreia do Norte, ela estava em crise econômica, né? Então esse foi aquele momento que era para encerrar a guerra, já estava na hora da guerra acabar, e logo no finalzinho da Guerra Fria, né, o que marcou o final da Guerra Fria foi que o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim em 89. O que aconteceu em 89? O Muro de Berlim, ele cai. Então as pessoas elas começaram a quebrar o Muro de Berlim. Com a queda do Muro de Berlim, foi o que marcou o fim da guerra, porque a Alemanha ela voltou a ser uma só, né? Não existe mais a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Voltou a ser uma só, a Alemanha agora está unificada. E foi o que encerrou o fim da guerra. Tem uma frase, né, da Guerra Fria que diz assim: guerra improvável, paz impossível. Por quê? Porque eles não se confrontaram diretamente, sempre era indiretamente, e eles sempre estavam participando de outras guerras, mas eles sabiam que se eles se confrontassem diretamente, eles poderiam destruir o planeta inteiro. Então, e a paz, que era o que todo mundo esperava, não aconteceu. O que marcou o fim da guerra mesmo foi a queda do Muro de Berlim, porque o Muro de Berlim é assim: Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo, eles estavam lado a lado, mas eles, como é que eu posso dizer? Eles estavam bem perto, mas não conseguia chegar perto do outro. Então, com a queda desse Muro de Berlim, a Alemanha voltou a se unificar e ela voltou a ser uma só. E esse foi o fim da guerra. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, que tenham gostado. Qualquer pergunta é só deixar nos comentários que eu irei responder.
E é isso.